Fala moçada, beleza? Professor Bruno, vou começando com mais um Daily Vlog aqui no canal. Aquela conversa descontraída, já tá de noite ali, o céu, tá vendo? Tô aqui na varanda aqui de novo. E os cachorros estão brincando ali. Zig, Bruce, vem cá. Tô gravando, meninos. Aqui. Então vamos lá. Vamos falar hoje no nosso Daily Vlog sobre uma coisa que vocês me perguntam bastante, que é a diferença de C, C++ e C Sharp. E vamos aprender, vamos aproveitar também e aprender uma série de conceitos que a gente tem, uma série de termos que a gente tem em programação, para definições de linguagens que muita gente fica na dúvida. O que, por exemplo, tipos de paradigmas, tipagens. Vamos aprender sobre isso tudo aí no Daily Vlog de hoje. Vamos começar com C, que é a primeira aí das três. C é uma linguagem compilada, tá? Eu vou seguir mais ou menos essa ordem de todas as linguagens, tá? Então começa aí com C. Propósito geral, uso uma linguagem de propósito geral, compilada e com os seguintes paradigmas. É uma programação estruturada, tem um paradigma de programação estruturada, programação imperativa e programação procedural, tá? Vou explicar o que é. Tipagem, a gente fala aqui, as principais tipagens. Definições de tipagem de C é estática e fraca. Foi criada em 1972 no AT&T para utilização, para desenvolvimento do sistema operacional Unix. Foi escrita principalmente em Assembly. Então, ela o que está por trás do C, né? O que veio, o que fez o C surgir aí, basicamente Assembly. E vamos lá, o que é quando eu falo de paradigma de programação? Que eu falo que um paradigma de programação estruturada. Basicamente a gente está falando que é uma programação com ênfase em sequências, em decisões, em iterações. Uma sequência aqui, uma programação que utiliza subrotinas, laços de repetição, condições, tá? Que laços for, while, condições if, switch, sequências de blocos, funções. Isso tudo está no paradigma de programação estruturada. Quando eu falo que ela tem um paradigma de programação imperativa, vem do imperativo mesmo, né? Do português, que é quando a gente expressa ordens, tá? Então, por exemplo, a gente fala com o programa assim, faz isso, depois você faça isso, e depois faça isso e depois você faça aquilo, tá? Isso é um paradigma de programação imperativa. Quando eu falo que ele tem uma tipagem estática, significa que a gente informa o tipo, a gente precisa informar o tipo de dados, por exemplo, quando a gente vai criar uma variável. Vou criar uma variável, vou falar que ela vai receber valores inteiros, então a gente tem que especificar um tipo de dados para armazenar o valor. E também é uma tipagem fraca. O que é uma tipagem fraca? Significa que a própria linguagem pode alterar o tipo da variável sem intervenção do programador. Isso às vezes é bom e isso às vezes é ruim, ok? Então, essas são as principais informações sobre C. O que C influenciou? C influenciou C++, C Sharp, D, Java, Perl, Python, ok? Todas essas linguagens foram influenciadas por C. A segunda linguagem é C++, que também é uma linguagem de propósito geral, também é uma linguagem compilada. Quando eu falo que é uma linguagem compilada, o que é? É que a gente digita um código, a gente cria um código fonte, tá? Em alto nível, e eu preciso de um compilador para transformar aquele código em uma linguagem de máquina, tá? Em um exe, em um arquivo exe. No caso do C, a gente cria o arquivo, o nome do programa, né? Programa.c, compila e ele gera o programa.exe. O C++, a gente usa a extensão CPP. O C++ ele é uma evolução natural do C. Ele não é o mesmo criador, tá? São criadores diferentes, mas é uma evolução natural do C. Então, os paradigmas de C. A gente fala que é uma programação também estruturada, também imperativa, também procedural. Igual o C, tá? Só que no C++ a gente ainda tem o paradigma de programação orientada a objetos. É daí que vem o mais,
né? Na verdade, a gente não fala C++, né? É C++, mas no bom e velho português aqui a gente fala o C++. Então tem todos os paradigmas da C com a inclusão de orientação a objetos. Então a diferença aqui no C++ a gente pode trabalhar com classes. Eu crio classes, posso instanciar objetos das minhas classes. Essa é a principal diferença de C++ para C. C foi criada em 70, deixa eu ver na minha colinha aqui, 79, mas ela só foi padronizada em 1990, ok? Que surgiu padronização da linguagem C, e aí, por exemplo, quando vai ter um compilador, vai ter um sistema que compila programas em C, tem que seguir, caiu a minha colinha aqui das datas, tem que seguir um padrão, né? Então fica mais fácil para o programador, porque não existem vários padrões de C++, certo? Então ela foi padronizada em C++. Quantas tipagens? Ela é uma linguagem de tipagem. Lembra que C++ C era fraca e estática. C++ é forte, tem tipagem forte. A gente fala também que tipagem ao mesmo tempo fraca, que tem essa opção do compilador poder fazer a alteração, e uma tipagem que chama também de estática. Então, além de estática e fraca, aqui existe o conceito de tipagem forte. O que é uma tipagem forte? Não permitir um dado ser tratado como se fosse de outro tipo que ele foi criado. Então, se eu criar um tipo int, ele só pode ser tratado e utilizado como int dentro do meu programa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o conceito de tipagem fraca, porque algumas vezes o próprio compilador pode fazer a mudança do tipo, tá? Com as conversões implícitas, que a gente chama aí, o caso da tipagem fraca, ok? Algumas conversões são implícitas, a gente não precisa usar operações de cast, operações para fazer conversão, ok? O que C++ influenciou? De novo, em C#, em Java, em PHP, muita gente não sabe, mas PHP foi influenciado por C++, Rust, esse tipo de linguagem. Então, essas são as definições de C. As diferenças de C++, né? As diferenças de C para C++ inclui a definição de tipagem forte e o paradigma de programação orientada a objetos. Show de bola? Vamos pro C#, então. Ó, tem uma criança aqui, ó. Tem uma criança aqui me cutucando aqui, ó. Não sei o que é não. Tá vendo? Vamos falar sobre C++, então. C++ também é uma linguagem de propósito geral e diferente das anteriores. Muita gente não sabe disso, mas C# não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Alguns lugares falam assim, C# é uma linguagem compilada para Common Intermediate Language, para CIL, que é interpretada pela máquina virtual Common Language Runtime, a famosa CLR. Tá ok? Então, C++, C#, diferente das anteriores, é uma linguagem interpretada, ok? E não compilada. Assim como Java, tá? Java também não é uma linguagem compilada, ele também precisa de uma máquina virtual. A gente cria o código em Java, ele gera um bytecode que é executado pela máquina virtual. A mesma coisa acontece com C#. Como C# tem forte influência de Java, né? Uma das motivações para o desenvolvimento de C# é o Java. A forma de utilização, a forma de trabalho das duas é bem parecida. Paradigmas. Aí entra vários outros paradigmas aqui que nós vamos discutir. Programação estruturada, programação imperativa, programação concorrente. O que é um paradigma de programação concorrente? Basicamente, são programas que vão fazer uso do recurso de execução simultânea de mais de uma tarefa, de várias tarefas. Isso que é um paradigma de programação concorrente. Programação orientada a objetos, assim como C++, C não, C++, e paradigma de programação orientada a eventos. O que é isso?
significa, por exemplo, que para as coisas acontecerem diferente dos programas tradicionais que seguem um fluxo, ele começa lá com um comando e ele vai executando comando a comando até chegar no final. Aqui não é bem assim não, aqui as coisas acontecem por eventos, tipo quando a gente clica em um botão, quando eu interajo com o mouse com outro elemento, quando acontece, por exemplo, algo quando abre um programa, certo? Isso são eventos, são acontecimentos. Então, entra esse paradigma aí de programação orientada a eventos, ok? E as tipagens, isso é mais, C# tem uma série de tipagens aqui, definições de tipagem, como estática, dinâmica, e entra dinâmica, a gente ainda não falou, né? O que é uma tipagem dinâmica? O tipo ela pode ser aplicado pela linguagem, sem ser definido de forma explícita pelo programador. Isso aqui é uma tipagem dinâmica. Também tem o paradigma de tipagem forte e segura. O que é uma tipagem segura? Quando a gente tenta utilizar um tipo incorreto em determinada situação, o compilador interrompe a execução. C# foi criada em 2000, no ano de 2000, e influenciou principalmente Java 5, Swift, olha o Swift aí, F#, linguagens desse tipo. Então, a principal diferença que a gente pode destacar das três linguagens é que, começando do C, ok? Uma linguagem estruturada, sem recursos de orientação a objetos, tá? E de tipagem um pouco mais fraca. Evoluiu para o C++, que é uma linguagem de que adiciona o conceito de orientação a objetos, ok? Com uma tipagem mais forte. E evolui para o C#, aonde inclui vários conceitos aí, como paradigma de programação orientada a eventos e a questão de bibliotecas, né, gente? Existem muitas bibliotecas aí de C++, são mais evoluídas que o conteúdo de C, e C# também. Aí entra a questão no C# do .NET, né, desse framework aí muito bacana, muito interessante. A gente ainda vai falar exclusivamente de .NET, programação MVC. Vamos incluir tudo isso no curso de C# ainda aqui no nosso canal, tá? Mas essas são as diferenças básicas das três linguagens aí. Para o Daily Vlog não estender muito, eu acho que já deu para entender, beleza? Então, pessoal, não é inscrito aí no nosso canal, não perde mais tempo. Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, clica no joinha, espero no próximo Daily Vlog. Até lá e tchau, tchau.